eu sei, há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de Deus nesse lugar. Essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de Deus nesse lugar. Essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. E hoje iniciamos mais um episódio do Conecta, um episódio mais que especial. Queremos desejar do fundo do nosso coração, de toda a equipe do Conecta, um feliz Dia das Mães para você que é mamãe e nos assiste, nos acompanha. Que o Senhor possa abençoar a sua família. E a passagem de hoje, o programa de hoje, vai muito para o seu coração, para você que é mãe, que há muito tempo desejou ter essa gestação, ter esse filho. Então, fica até o final, que tem uma mensagem para a sua vida. Né, Bia? É verdade. Para você que é mãe, para você que deseja ser mãe, para você que já passou por várias situações em que você não pôde gerar, para você que há tanto tempo espera, né? Para você que muitas vezes está com o seu coração angustiado e perguntando dentro de você mesmo, será que um dia eu vou poder ser mãe? É para todas nós mães. E com certeza, se for vontade de Deus na sua vida, com certeza você será mãe. Feliz Dia das Mães, Bia, que é a nossa mãe que está aqui com a gente. A gente aprende todos os dias com essa mãezona que ela é para nós. E é sempre um prazer estar ao seu lado, por mais que a gente briga bastante, com todas as Dizem brincadeiras. Que mães e filhos brigam. Entendeu? Mas é uma felicidade para nós estarmos juntos, né, Rafa? Com certeza. E termos a Bia como a nossa mãezona no programa Conecta. E para todas as mães também, né? Aquelas que nos assistem, aquelas que intercedem por nós, porque eu tenho certeza que muitas mães que assistem o programa Conecta, elas oram por esse projeto. E isso para nós é muito importante. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, para nós começarmos com a leitura da palavra. Hoje nós vamos encontrar lá no primeiro livro de Samuel, lá no comecinho mesmo, está escrito assim, ó, Nascimento de Samuel. Havia em Ramataim Sofim um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, o Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia este homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontravam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Então, acho que é bem interessante a gente ler um pouquinho e ir comentando sobre a passagem. Sim. Não é não, Rafa? Não é não, Bia? Sim. Porque foi muita unção do Espírito Santo quando o Senhor tocou ao nosso coração sobre o que nós iríamos falar nos Dias das Mães. O que nós poderíamos estar levando até vocês e o que, acima de tudo, tocasse o nosso coração. E essa mulher, como diz a palavra, ela era a mulher de Eucana, mas ela não poderia ter filhos. E naquela época é importante nós entendermos que, assim como a época de hoje também, a geração de filhos, a geração da descendência sempre foi importante. E quem não tinha o desejo ou não conseguia ter filhos, era tratada muitas das vezes como um lixo ou como alguém, às vezes até que estava em pecado. Sim. Porque as pessoas não tinham o entendimento que nós temos como hoje. E essa mulher, todas as vezes que eu escuto essa passagem, eu imagino o sofrimento dela. Eu imagino como uma maldição, né? Como uma maldição. Imagina para uma mulher que tem o desejo de ser mãe, pensar que ela tem uma maldição e que ela não pode gerar aquilo que era o sonho dela. Deve ser muito difícil, né? Eu não posso falar sobre isso porque não sou mãe, nem você, mas eu imagino a aflição dessa mulher.
Não é mesmo, Rafa? O que você acha? Não, com certeza. E eu imagino o tanto que ela se sentia culpada, e ela não tinha culpa disso. Mas por conta de toda a sociedade em si, os dedos que eram apontados para ela, e principalmente da própria Fenena, né, que alfinetava ela a todo instante. A passagem continua nos dizendo, né, na sequência, sua rival afligia-se duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor, que tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. E o seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Mas também se achava esse cidadão aqui, né? Ele falou: mas não está bom para você? Eu já não valho para você como 10 filhos. Então, eu imagino que a cabeça de Ana não estava muito legal nessa época, né? Porque ela queria, né, poder ter. Então, ela chorava muito, ela mal conseguia comer, estava fraca, não tinha força para rezar, para pedir. Ela só sabia ficar no canto dela e aceitar, né? Ela aceitou que aquela era a posição dela, né? Então, realmente foi muito difícil para Ana nesse tempo, né? Porque ela via a Fenena recebendo ali as coisas, os sacrifícios e tudo mais. A palavra diz que ela recebia a porção dobrada porque o seu marido a amava muito, né? Então ele não queria que ela ficasse triste ou se sentisse inferior em algum momento. Mas com algumas falas dessas soava como uma faca enfiando no coração dela às vezes, né, Bia? Com certeza. Eu vejo assim também, né? Às vezes eu falo, olha como que é a interpretação, né? De repente ele quis consolá-la também, né? Não valho eu para ti como 10 filhos, né? Quer dizer, ele também quis consolar, né, nessa hora, né? Ver se ela de repente aliviava um pouco a dor, mas falo assim que a mulher, né? A essência da mulher é ser mãe. Ainda há mulheres que não desejam ser mãe, né? Sim. Mas a essência da mulher é ser mãe, né? É gerar, é dar a vida. E é claro que, se a gente for parar para pensar mesmo, toda mulher que tem esse desejo no coração e que não consegue ser mãe, né, se muitas vezes ela não está em Deus, né, não está na presença de Deus, é claro que ela vai entrar numa profunda depressão, angústia, né? Sim. E a tristeza toma conta do coração. E às vezes, por quê? Só a gente sabe, né, o que passa no coração de alguém que sofre diante de uma situação dessa, mas eu vejo que o segredo de tudo aqui é estar em Deus, né? Mas diante de todo esse desespero, o que ela fez, né? Ela foi até o templo, né? Chorar mesmo as suas angústias, as suas dores, essa dificuldade que ela está enfrentando. Naquele momento, de repente, diante das dificuldades que nós enfrentamos, às vezes a gente deixa para buscar Deus em último plano, né? A gente busca todas as soluções humanas possíveis. Por último, nós vamos buscar o socorro divino, sendo que o socorro divino deve ser o primeiro, né, a ser procurado. E Ana, na sua profunda amargura, foi até o templo, diz a palavra aqui, né, no versículo 10, e Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela a sua oração diante do Senhor, Eli observava só o movimento dos seus lábios. Que eu vejo assim que aqui, se a gente olhar bem, é a oração das lágrimas, né? Tem a oração das lágrimas. Então, sim. ela orava e chorava copiosamente. Aqui ela fazia a oração das lágrimas, né? Ana, porém, falava no seu coração e apenas movia os lábios, sem lhe ouvir a voz. Eli, julgando a ébria, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar tua bebedeira. E ela olhou para o sacerdote e disse: Não é assim, meu senhor. Respondeu ela: Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Que lindo, né?
Às vezes, esses dias eu passava pela rua e eu vi uma mulher assim, encostada na árvore. Aquela mulher, ela chorava. Ela enxugava as lágrimas, chorava, 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 chorava. Aí eu desci do carro, olhei para ela e ela deu um sorriso. Aí na hora que eu virei as costas, ela chorava, chorava. Eu, tudo bem? Ela, tá tudo bem. Mas ali ela estava chorando. E de repente ela poderia estar derramando as suas lágrimas, a sua oração diante do Senhor e colocando a sua aflição. E às vezes, quantas mulheres não passam por essa situação no dia de hoje? Derramam suas lágrimas, choram copiosamente e muitas vezes passa pela incompreensão, pela humilhação, pela dor da espera e sofrem caladas e sozinhas. E muitas vezes são incompreendidas, porque às vezes também não tem coragem de revelar a sua própria dor. Aqui essa mulher teve coragem de revelar a sua dor. Olha, expôs a ferida. ela colocou a ferida para fora. Mas e quantas mulheres, né, como eu, como você, diante de uma dor, diante de uma ferida, sofre calada? E é tão interessante essa ação de Ana, né? Porque o Senhor, ele já tinha recebido a oração de Ana, mas ele recebeu a oração de Ana de uma forma errada. Por quê? Porque Ana, ela tinha o desejo no seu coração de ter filhos para poder mostrar que ela também podia, para ela não sofrer mais. Mas nós vamos ver que o Senhor, ele atende a oração de Ana quando ela é uma oração verdadeiramente sincera, uma oração que agrada o coração de Deus. Então, você, mulher que nos acompanha, que nos assiste hoje, o Senhor, ele quer o seu e o nosso coração quebrantado verdadeiramente para Ele. Ele quer encontrar o desejo dele com o seu coração, porque ela faz uma oração entregando aquilo que era mais precioso para a vida dela. Ela poderia achar que ela talvez não teria o filho, mas ela fala: Senhor, se o Senhor me conceber esse filho, ele é teu, ele não é mais meu. Ela não foi egoísta, né? Não. Mesmo quando era tudo que ela mais queria, ela decidiu entregar para o Senhor. Decidiu olhar para ele e falar: Senhor, eu não estou aqui mais orando por um filho para mostrar para o meu marido, para mostrar para outra mulher dele. Eu estou aqui orando por um filho e esse filho, ele pode ser seu. É para ser do Senhor. E aí nós vamos ver que o Senhor, ele olha para essa mulher, enxerga todo o choro, toda a lágrima, fala: filha, agora que a sua oração está diante do meu coração, assim como eu gostaria que você estivesse, eu vou te conceder esse filho. É muito lindo isso. É maravilhoso. É muito lindo. É esplêndido, né? Porque a oração dela teve como resposta Samuel. Samuel significa, acho que é o pedido de Deus, né? Pedido de Deus. E lá no 1 Samuel, ainda, no capítulo 2, versículo 21, olha lá o que acontece. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Foi entregue. Foi. A graça se estendeu por mais e mais filhos, né? Não acabou ali em Samuel. Então, é muito lindo de ver que a palavra diz, né, que ela saiu do templo com a convicção de que Deus escutou a oração dela, né? Em meio a tantas lágrimas, de tantas aflições, ela estava convicta de que a graça ia acontecer. E a palavra diz que Eucana conheceu Ana e deu luz a Samuel, né? E quando chegou o tempo de Eucana levar ao templo, né, o sacrifício e tudo mais, ela falou: não, vou esperar ele desmamar e eu que vou levar para apresentar para o Senhor, porque eu fiz uma promessa, eu fiz um pacto com Deus, que esse menino é todo dele. Então, deixa comigo que eu que vou levar. E assim se fez. É muito bonito de ver essa história. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse assunto, e hoje eu fico até um pouco emocionado porque a minha esposa está aqui no estúdio, né? Acho que é a primeira vez que ela vem aqui numa gravação, e nós já passamos por esse vale 2 vezes, né? De ter uma gestação interrompida. E por incrível que pareça, nessa segunda eu acho que
que foi a que mais nos aproximou de Deus, né, meu amor? Que a gente sentiu que tem algo bom para acontecer ainda, né? Que não finaliza aqui. Então, hoje, essa acaba sendo a nossa oração, que o filho que Deus nos mandar, a gente vai entregar inteiramente para Ele. Tive uma missão esse final de semana, onde uma mulher fez o retiro, o acampamento, chegou em mim e falou, olha, eu até quero repassar isso para você que está assistindo, você que quer muito engravidar, você que quer muito ter o seu filho, você não consegue, você e seu esposo. Na hora da concepção, faça uma oração com seu marido e peça para Nossa Senhora, mãe, empresta o seu ventre para mim, para que meu filho possa ser gerado da melhor forma. E ela me falou isso, eu falei, caramba, eu arrepio até agora. Eu falei para a Laís, eu nunca tinha escutado isso. Então, acaba sendo uma súplica para Deus também. Já consagra o seu filho para o Senhor antes mesmo de você saber que você vai ter. Que eu tenho certeza que Deus não vai desamparar. Vai vir no momento certo, na hora certa e do jeito mais lindo possível. É verdade. Às vezes a gente não tem paciência, né? A gente já desiste fácil, né? Se desespera. E o segredo de tudo, eu vejo que é a confiança e esperar. Porque mesmo diante dessa situação tão difícil, Ana não desistiu de Deus, né? Ela não se afastou da presença de Deus. Ela foi buscar Deus. Ela foi buscar Deus diante dessa dificuldade, dessa situação que humanamente era impossível. E quantas situações que você, mãe, deve estar passando hoje que de repente para você é impossível. De repente nem pode ser uma gravidez que você não consegue, né, gerar, mas de repente um luto, um filho que passa por dificuldades, um sofrimento que você enfrenta, uma separação, né? Quantas dificuldades a mãe passa hoje, né? Eu vejo assim, a mãe que espera um filho voltar, um filho que foi embora e nunca mais voltou, né? Um filho que de repente está preso. Quantas mães esperam, né? Um filho que está atrás das grades. E para a mãe, por pior que seja o filho, É o filho. é o filho. É o filho. Então, eu não sei qual é a sua espera. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Eu não sei qual é o problema que você passa hoje, mãe. Mas uma certeza eu tenho. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor que Ele agirá. Essa é a palavra que me vem nesse momento. Espera no Senhor que Ele agirá. Não esperemos em nossas próprias forças, mas que possamos esperar e confiar em Deus e se alegrar de saber que muitas vezes nós estamos passando por uma preparação. Deus está nos preparando para algo esplêndido. Assim como Ele preparou Ana para a vinda de Samuel, Deus também nos prepara para a vitória. Então, que diante das dificuldades que todas as mães no dia de hoje passam, que nós não possamos parar nas dificuldades, mas que nenhuma lágrima do coração de uma mãe seja desperdiçada no dia de hoje. Que todas as lágrimas no dia de hoje se transformem em oração e que Nossa Senhora possa colher cada lágrima do teu coração e depositar nas mãos de Jesus, para que Jesus possa realizar o milagre em que você tanto espera. Vamos orar pelas mães que no dia de hoje sofrem e precisam de um milagre. Sim, Senhor, pedimos, Senhor. Que precisam de um milagre vindo do teu céu. milagre sobre cada casa, Pai. Coloca a tua mão, Senhor, sobre cada pessoa que aqui assiste, Senhor. Toda aquela mulher que tem sonho em ser mãe, Senhor. Se o Senhor toque, Senhor, o ventre, Senhor, toque o coração, Assim como Ana teve a vitória, você também terá a vitória, mãe. Nós também teremos a vitória. Assim como eu tenho o impossível, você também, mãe, deve ter o seu impossível. E vamos esperar em Deus, confiar.
todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Repita isso, você que está na sua casa. Eu vou dançar sobre Nós vamos dançar sobre a dor que o Senhor colocou como prova na nossa vida. Você que passa dificuldade com o seu filho, você que passa dificuldade com o marido, você que é mãe e pai ao mesmo tempo, você que é aquela que provê na sua casa, aquela que tem que fazer tudo, você é essa mulher que está tentando ter filho, aquilo que o Senhor tirou de você, Ele dá em dobro. Porque é da vontade dele que você passe pelo vale, para quando a vitória chegar na sua história, mãe, você saber porque você estava sofrendo. Nós vamos dançar sobre as nossas dificuldades, porque nós estamos em Deus. Assim como essa mulher, assim como Ana, nós estamos juntos com o Senhor. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo que para cada um de nós hoje, essa história, ela traz uma palavra para cada um de nós. E para mim hoje é ser fiel, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de uma dor, é não desistir. Não desistir. Não desanimar na fé. E a imagem que me vem é um banquete. Essa é a imagem que me vem. É um grande banquete. É isso que Deus prepara para todas as mães do dia de hoje, no dia de hoje. Um grande banquete. E a gente só faz banquete quando tem festa, quando é preciso festejar. Então hoje, toma posse. Toma posse do seu milagre, porque o Senhor dá um banquete para cada um de nós. Então toma posse do seu milagre, festeja, e festeja com o Senhor, dá glória, louve, agradeça, bendiga, porque o milagre de cada um de nós já chegou, e é hoje. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.